Peço ao vereador Rafael Peçanha, que possa ocupar a segunda secretaria, por favor. E ao vereador Vinícius Correia, que possa fazer a chamada regimental. Vereadores: Aquiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra dos Santos Codeço, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Arão Quintas Moreira, Jefferson Vidal Pinheiro, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo Simas de Azevedo, Miguel Fornaciari Alencar, Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio Davi Pio Oliveira, Wagner Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento e Vinícius Correia. Feita a chamada regimental, havendo quórum, declaro aberta a sessão em nome de Deus. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios sobre a mesa. Senhor presidente, não existe ofício sobre a mesa. Peço ao vereador Vinícius Correia, primeiro secretário ad hoc, que faça a leitura das atas. Ata da 4ª sessão ordinária do 2º período legislativo da Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 31 de agosto do ano de 2020. A ata reflete com exatidão o ocorrido na referida sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Leitura da próxima ata. Ata da 5ª sessão ordinária do 2º período legislativo da Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 8 de setembro do ano de 2020. A ata reflete com exatidão o ocorrido na referida sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta e os vereadores que quiserem fazer uso da tribuna, que façam sua inscrição pessoal até o término da leitura da pauta. Expediente. Projeto de Lei 037 de 2020, autor vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, dispõe sobre a emissão pelas empresas públicas e privadas de certidão de tempo de contribuição do trabalhador, CTC, no âmbito do município de Cabo Frio e da outras providências. Projeto de Lei 77 de 2020, autor Vanderlei Rodrigues Bento Neto, dispõe sobre a aplicação de sanções aos estabelecimentos comerciais do município de Cabo Frio por majoração abusiva de preços de produtos essenciais à saúde durante o período de decretação de calamidade pública gerado pela pandemia de coronavírus. Projeto de Lei 88 de 2020, vereador autor Oséias Rodrigues Couto, autoriza o Poder Executivo a criar o Centro Municipal de Odontologia em Tamoios e a celebrar convênios com faculdades de odontologia através da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de Lei 110 de 2020, vereador Rafael Peçanha de Moura, passa a denominar-se Rua Ronaldo Rodrigues, a antiga Rua 20, no bairro Jardim Esperança, neste município. Projeto de Lei 111 de 2020, Letícia dos Santos Jota, dispõe sobre a realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. Projeto de Lei 112 de 2020, vereador Miguel Fornaciari Alencar, denomina Rua Carlos Alberto Galvão, Catuca, a atual Rua da Liberdade, a via localizada no bairro da Passagem, neste município de Cabo Frio. Requerimento 92 de 2020, vereador Jefferson Vidal Pinheiro, requer ao Poder Executivo Municipal cópia de inteiro teor dos processos que originaram a aquisição de veículos fumacê, motores e equipamento para os mesmos, bem como compras de medicamentos e insumos, como também informações sobre reformas realizadas em unidades de saúde no âmbito deste município de Cabo Frio. Requerimento 94 de 2020, 1/3 dos vereadores requer a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar as contratações e exonerações de servidores em época eleitoral,
bem como a implantação das organizações sociais em Cabo Frio com a terceirização de folha de pagamento. Requerimento 96 de 2020, vereador Rafael Peçanha de Moura. Requer informações e explicações do Poder Executivo acerca dos descontos realizados de forma ilegal em salários de servidores municipais grevistas. Indicação 35 de 2020, vereador Vinícius Caetano Correia, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a reforma geral da Praça Ayrton Senna, no bairro Parque Central, neste município. Indicação 60 de 2020, vereador Adeir Novaes, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito o término da urbanização e asfaltamento da Avenida Independência, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Indicação 171 de 2020, vereador Adeir Novaes, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie a implantação de redutores de velocidade na Rua das Pacas, em Tamoios, no segundo distrito de Cabo Frio. Indicação 173 de 2020, vereador Alexandra dos Santos Codeço, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a implantação de uma escola de educação especial em Tamoios. Indicação 174 de 2020, vereadora Alexandra dos Santos Codeço, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito ambulância fixa para o ESF Estratégia de Saúde e Família do bairro do Pacheco, no segundo distrito. Indicação 192 de 2020, vereador Osés Rodrigues Couto, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Adriano Moreno que realize as manutenções e reformas estruturais na Escola Municipal Demerval Alves Rangel. Indicação 194 de 2020, vereadora Letícia dos Santos Jota, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a urbanização e asfaltamento da Rua da Luz, Rua Luiz Lindenberg, no bairro Guarani. Indicação 196 de 2020, vereador Miguel Fornaciari Alencar, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a implantação e adequação de uma unidade de ESF, Estratégia de Saúde e Família, para a comunidade do bairro Parque Eldorado 3, neste município. Ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Redação Final. Projeto de emenda 16 de 2018, vereador Silvio Davi Pio Oliveira, dispõe sobre a emenda aditiva ao projeto de lei 217 de 2018, que institui a contratação de jovem aprendiz nas empresas que prestem serviço de terceirização à Prefeitura de Cabo Frio e da outras providências. Projeto de lei 224 de 2017, vereador Luiz Geraldo Simas de Azevedo, dispõe sobre conceder autorização especial por meio da emissão do cartão DEFIS Mobilize para o estacionamento de veículos utilizados por pessoas com deficiência física e da outras previdências. Projeto de lei 130 de 2018, vereador Osés Rodrigues Couto, institui a política municipal de desenvolvimento da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Projeto de lei 243 de 2018, vereador Osés Rodrigues Couto, dispõe sobre a implantação de uma central de farmácia básica e divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde. Projeto de lei 94 de 2019, vereador Luiz Geraldo Simas de Azevedo, considera como patrimônio cultural imaterial do município de Cabo Frio a procissão e os festejos religiosos do padroeiro dos motoristas, São Cristóvão. Projeto de lei 182 de 2019, vereador Luiz Geraldo Simas de Azevedo, considera de utilidade pública municipal a Associação dos Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas de Cabo Frio e Região dos Lagos, Casa Azul, no âmbito do município de Cabo Frio. Projeto de lei 194 de 2019, vereador Luiz Geraldo Simas de Azevedo, proíbe o uso, a produção, o fornecimento e a venda de substâncias constituídas de vidro moído e cola, linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio, denominada linha chilena, e quaisquer outros materiais e artefatos cortantes aplicados em papagaios de papel, pipas ou congêneres. Projeto de lei 55 de 2020, todos os vereadores. Dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade do percentual de 40% a todo trabalhador da saúde cujas instituições em que trabalham estejam vinculadas ao atendimento de pacientes infectados pelo Covid. Ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos e Alienação. Projeto de lei 58 de 2020, Adriano Guilherme Telles Moreno, estabelece as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2021. Ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Projeto de lei 291 de 2019, vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, obriga os fornecedores do município de Cabo Frio a anexarem notas fiscais emitidas na aquisição de produtos repassados à administração pública e da outras providências. Projeto de lei 338 de 2019, vereador Jefferson Vidal Pinheiro,
autoriza o Poder Executivo Municipal de Cabo Frio a celebrar convênio com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Guarda Ambiental e Marítima, para a criação de programa municipal Jovem Militar, junto à Rede Pública Municipal de Educação no âmbito do município de Cabo Frio e da outras providências. Projeto de Resolução 63 de 2017, vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto. Cria o aplicativo para celular Cidadania na Palma da Mão, que disponibiliza ao cidadão um acesso mais rápido às leis aprovadas na Câmara Municipal de Cabo Frio. Projeto de Resolução 77 de 2019, vereadora Letícia dos Santos Jota. Dispõe sobre a instituição do Banco de Ideias Legislativas no município de Cabo Frio e da outras providências. Ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 92 de 2020, Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2020. Lida a pauta, convido como primeiro orador inscrito o vereador Rafael Peçanha. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, representantes da imprensa presentes, muito bom dia. Senhor presidente, eu na manhã de hoje quero ater minha fala a 2 pontos da pauta e a partir deles desenvolver alguns raciocínios, especificamente os requerimentos 94 e 96. Requerimento 94 de autoria de 1/3 dos vereadores, requerimento 96 de minha autoria. No requerimento 94, 1/3 dos vereadores da casa, que é o quórum necessário com as modificações do regimento interno para se adentrar à votação um pedido de CPI, de Comissão Parlamentar de Inquérito, há uma solicitação de que se abra uma comissão nesse sentido para que possamos, enquanto Casa Legislativa, avaliar 3 questões fundamentais, que na verdade são 2. Né? Em primeiro lugar, a questão das contratações e exonerações em período eleitoral, e aí falamos especificamente de cargos comissionados e contratados na Prefeitura de Cabo Frio. O vereador Vaguinho trouxe essa ideia, tive a oportunidade de abraçar e assinar conjuntamente o apoio, assim como outros parlamentares da casa, ideia benfazeja, positiva. E a outra questão que é levantada é a terceirização da saúde, e o requerimento não diz, mas eu posso dizer, a máfia das OS, que se instala em todo o estado do Rio de Janeiro, que já há uma previsão legal até 2024 para que não existam mais, mas que o governo Adriano, como ou anda para trás, ou ao contrário das poucas coisas boas que o Brasil tem andado para frente, quer trazer para a nossa cidade, tem essa intenção que a cada sessão a Câmara tenta sepultar. Né? Aqui nós já aprovamos decreto legislativo derrubando decreto executivo que abre a possibilidade de terceirização da saúde, nós já votamos projeto de lei que anula legislações propostas pelo Poder Executivo que encampam essa ideia, e aí o prefeito veta, volta para cá, a gente derruba de novo, enfim. Ninguém quer OS em Cabo Frio, só o doutor Adriano. Iranildo Campos, que é o secretário que se exonerou da pasta, mas continua presente ali, mesmo com uma nomeação de um novo responsável. E, nesse sentido, é um projeto político de poder que deu errado em todo o Estado, todo o Brasil, não é em Cabo Frio que vai dar certo, nós não queremos. Então, essas 2 questões a serem avaliadas, eu queria aproveitar a oportunidade para pedir aos presentes que votem favoravelmente a esse requerimento, que nós possamos instalar e instaurar essa CPI na cidade de Cabo Frio, na Câmara Municipal, para investigar essas questões. Muito já foi debatido, senhor presidente, na última sessão, nas últimas sessões. Vossa Excelência teve a oportunidade de falar do assunto, eu também, outros parlamentares, sobre essa questão das nomeações e exonerações em Cabo Frio. Nós sabemos que em eleições anteriores isso era uma jurisprudência, hoje já faz parte do calendário oficial, legal, que diz especificamente que os funcionários comissionados não entram nessa prerrogativa de não poderem ser nomeados ou exonerados dentro do período eleitoral. Discordemos ou concordemos, eu particularmente discordo, mas a lei é para ser cumprida.
O que existe, né, além dessa legalidade, que nós podemos achar incoerente, mas é legal, é uma possível manobra eleitoral e política em relação a essa questão, que é o que a CPI quer investigar, vereador Vaguinho. Né? Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado. Ou seja, o que está por trás e o que pode haver de consequência nesse processo. Um procedimento no qual a Prefeitura a todo momento anuncia um corte de gastos por causa do inchaço da folha de pagamento da queda de arrecadação, se realiza uma demissão em massa de comissionados para dias depois readmitir quase todos. Nas últimas publicações do Diário Oficial, que está disponível no sítio eletrônico oficial da Prefeitura, nós temos aí uma média de 100 a 110 nomeações por dia. Até ontem nós tínhamos quase 800, que eu nem chamo de nomeações, chamo de renomeações, porque o procedimento parece muito claro, volto a dizer, aparentemente ele é legal, não há nenhum problema nele. A questão é o que pode estar por trás ou pela frente desse procedimento, e é isso que a CPI quer investigar. Quais as motivações desse movimento, quais as intenções, de que maneira isso pode estar sendo utilizado ou não, mesmo que dentro da legalidade, para objetivar uma ilegalidade. Tá? E o segundo ponto da CPI, que é importantíssimo, que está na minha concepção, e aí é só uma suspeita, não é uma acusação ainda, né? Relacionado diretamente com a questão da máfia das OS e a tentativa de terceirização da saúde, como eu já explanei aqui. Portanto, eu acho que são motivos suficientes para que nós possamos iniciar esse processo investigatório. Toda a CPI é um processo, como eu falei, investigatório, ele não é punitivo, ele não é um processo de julgamento, ele é uma forma da Câmara possuir mais prerrogativas do que já tem para obter os dados que necessita e finalizar um relatório que seja enviado para outras autoridades, que essas sim têm o poder de indiciar, de julgar, de punir. Para encerrar essa parte e dar a palavra ao vereador Vaguinho, que quer fazer uma intervenção, só citar, senhor presidente, a minha experiência com a CPI da Enel aqui nesta casa. Muitos dos companheiros, dos vereadores e vereadoras puderam participar. Um trabalho árduo, muito difícil, né? Lidar com uma grande empresa que domina a região, o Estado, e que, na minha concepção, faz um péssimo serviço. E nós conseguimos comprovar isso através de um relatório substanciado, comprovado, com medidas que vieram para esta casa, inclusive em relação à contribuição de iluminação pública que estamos prestes a alterar aqui nesta casa, graças ao trabalho da CPI. Então, é isso que a gente espera, né? Que sendo instalada, sendo instaurada, não acabe em pizza. Nós temos nos notabilizado nessa casa, neste mandato, e eu posso falar pelo mandato que participo, não dos outros, de fazer trabalhos que gerem resultado. E caso hoje nós consigamos aprovar esta comissão, espero que alcance o mesmo escopo, que não sirva de qualquer tipo de piada ou crítica da sociedade, mas de orgulho da população de ver que seus vereadores e vereadoras estão trabalhando em favor do dinheiro público. Uma parte, vereador Vaguinho. A parte, obrigado, nobre vereador Rafael Peçanha. Só para corroborar com o senhor e complementar, a gente não pode esquecer que a motivação das demissões foi a falta de dinheiro, como o senhor falou. Então, que essa CPI avance também em relação aos pagamentos que estão se fazendo a empresas que toda hora saem nas mídias e nos canais aí, né? No portal da transparência também, porque volta a contratação, mas continua se pagando aquilo que não é essencial. Então, esse discurso de que faltava dinheiro, que por isso faria as exonerações, cai por terra aí. Então, a CPI sendo aprovada, que comecemos por aí. Aonde que está a falta do dinheiro, já que está se fazendo tantas recontratações, né? Só o discurso das demissões já cai por terra com as recontratações. Só para corroborar com o senhor. Agradecer ao vereador pela parte, é exatamente esse. Esse é o X da questão, na verdade, de todas as matérias que estão sendo discutidas hoje. Passando para o requerimento que eu estou apresentando, faço um questionamento
por que a Prefeitura de Cabo Frio descontou o salário de servidores concursados que fizeram uma greve legal. E aí, novamente, entra uma discussão. Tem gente que acha que a greve é justa, é injusta, é bonita, é feia. O fato é que ela é um movimento legal, aprovado pela Constituição e feito dentro de todos os trâmites pelos sindicatos, e a gente só pode entender que o desconto em servidores que legalmente participaram desse movimento é uma perseguição política. Então, quero apresentar esse requerimento, peço a anuência do plenário também, para que nós possamos ter acesso a essa informação. Quero confrontar o Poder Executivo, o secretário de Educação, e perguntar a eles, através de requerimento, que eles têm a obrigação de responder à casa, por que é que esse desconto foi realizado, né? Então, assim, qual é a desculpa? E quero obter aí uma prova daquilo que eu acho que ocorreu, que foi um crime de perseguição na Prefeitura de Cabo Frio, mais um, e que nos faz voltar a esse tema, né? Ou seja, fala-se que não tem dinheiro para que se faça exonerações e depois se contrata. Fala-se que não tem dinheiro e por isso é preciso descontar o servidor que faz greve dentro da legalidade, mas se gasta com tantas empresas. Disse que não tem dinheiro e aí se pede suplementação orçamentária para a casa de 10%, mas não mostra para a casa onde foi o dinheiro gasto fora do limite que já foi liberado pela lei orgânica orçamentária. Eu não posso assinar um cheque em branco dentro simplesmente de uma fala do prefeito ou do Poder Executivo de que não há dinheiro. É preciso que mostre onde foi esse dinheiro, para onde está indo e por que está faltando. Nós tivemos meses de queda de arrecadação, mas tivemos meses de crescimento de arrecadação. Nós tivemos a dificuldade de se pagar, e os servidores continuam vivendo esse problema hoje, escalonamento de pagamento. Aposentado que pela Lei 10.22 deveria receber primeiro, recebe por último. Uns recebem, outros não. Mas se paga empresa, se paga a construtora Quito 500, 700 mil reais para fazer obra de cemitério. Então, assim, dizer que isso é coerente e querer comprovar para a gente que falta dinheiro, não basta só o discurso. O dinheiro está sendo mal administrado. E são essas questões que a gente precisa levantar dentro dessas matérias que eu estou colocando aqui. Tanto o nosso requerimento da CPI, quanto o requerimento do desconto de servidores, quanto a matéria dos 10% de suplementação. E finalizar a minha fala manifestando mais uma vez o nosso repúdio a esse posicionamento do governo, que é a cara do prefeito. Faz discurso de coitado, faz discurso de vítima, mas não consegue comprovar de onde vêm seus problemas e principalmente não consegue resolver. E aí, em escândalos maiores ou menores, semana passada eu trouxe aqui a discussão que eu chamei o café do enganador. Depois do café do trabalhador tem o café do enganador, né? Tudo quanto é repartição pública de Cabo Frio tem a maquinazinha de café. Você não sabe de onde veio, quem comprou, quem pagou, qual foi o processo, onde é que publicou. Até problemas grandes como esses que nós estamos enfrentando na terceirização. Então, o discurso não basta, é preciso comprovar e convencer a Câmara, e é atrás disso que nós estamos com essas matérias. Queria só levantar essas questões, senhor presidente, manifestar meu posicionamento mais uma vez, ao lado dos trabalhadores de Cabo Frio, ao lado dos servidores, contra a terceirização e contra o nariz de Pinóquio do prefeito Adriano. Muito obrigado e bom dia. Próximo orador inscrito, vereadora Letícia Jota. Seu tempo regimental como líder da oposição é de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, à mesa, nobres colegas, todos que nos assistem e a imprensa presente. Quero parabenizar por estar aqui nesta casa acompanhando nossos trabalhos. Senhor presidente, vou iniciar aqui o meu discurso. Uma questão que eu venho falando há anos, desde o dia que entrei nesta casa. Porque todo funcionário merece um mínimo de respeito, um mínimo. Quer ter seu salário em dia, é ter seus EPIs para trabalhar, é ter condições de trabalho. E eu recebi inúmeras mensagens de uma categoria que eu sempre lutei ao lado, que é na área da saúde, todos sabem, mas é a categoria dos seguranças.
E agora me reporto, neste momento do meu discurso, a todos os seguranças que trabalham na área da saúde, hospitais, UPAs, emergências. O que está acontecendo, senhor presidente? Eles estão sem receber os seus extras, porque praticamente todos os seguranças, eles trabalham na UPA, trabalham no HCE, trabalham no Hospital do Jardim, por plantões, né? E eles têm o extra salarial, que estão há 2 meses sem receber. Quero dizer para esta categoria que já tomei as devidas providências, como faço, como sempre, né? Mas a gente aqui tem que falar, bater, falar 1000 vezes, para que seja alguma atitude tomada pelo Executivo. Mas enquanto eu estiver aqui nesta casa, eu vou falar, porque esta tribuna é a voz do povo. É a voz do povo. E o que acontece? Nós colocamos uma indicação na sessão passada, aprovamos, e o que aconteceu com a categoria dos 3.500 funcionários da educação que não estão recebendo seu auxílio emergencial e mais todos os restantes de outras secretarias? Nada. Uma semana se passou e nada foi feito. O que devemos fazer, então? Né? Fica uma pergunta, porque aí às vezes as pessoas pensam: ah, mas a Câmara não está fazendo nada. A Câmara não está ajudando a gente a receber o auxílio emergencial. Muito pelo contrário. É inadmissível uma situação como essa. Inadmissível. Porque o trabalhador, além de sofrer, não receber seu salário em dia, não ter condições de trabalho, ainda assim não pode receber o auxílio emergencial, que é do governo federal. O cidadão que está na frente da pasta, que está à frente da cidade, né? Ele não resolve os seus problemas municipais e consegue atrapalhar o governo federal. Isso eu nunca vi. Eu tenho 21 anos de política. Eu nunca vi um prefeito que não faz e ainda assim atrapalha o governo federal a fazer. Foram inúmeras mensagens que eu recebi, mensagens de Zap, Twitter, Facebook, ligações. Quantas famílias hoje não estão recebendo o auxílio por causa de um erro? É triste, triste, lamentável saber que no momento de pandemia, aquela família talvez só tenha esta renda para comprar o alimento para dentro de sua casa, um leite para o seu filho. E assim esse governo desastroso consegue fazer com que essas famílias fiquem sem o auxílio. Então eu quero pedir mais uma vez, que alguma atitude seja tomada. Porque a nossa parte aqui nós estamos fazendo. Mas infelizmente o prefeito não está olhando para milhares de famílias, para conseguirmos que os ambulantes tivessem seu retorno. Foi uma novela, foi uma guerra, foi um custo, à base de manifesto em cima de manifesto, para que o ambulante e o empreendedor, o microempreendedor, pudesse levar o alimento para sua casa. Afinal, já estava tudo liberado. Quem somos nós? Nós não estávamos aqui pedindo para liberar a cidade, não, porque a cidade já estava toda liberada. Nós pedimos para incluir uma categoria que foi deixada para trás e que foi esquecida. É muito triste eu receber inúmeras mensagens como esta que eu vou relatar agora, de pessoas que têm ido à UPA e não tem o teste. Não tem o teste para o Covid. Como que a gente faz? Como que a nossa população faz? Todos os dias estão morrendo pessoas, vidas, seres humanos, jovens. Porque no início da pandemia, eu me recordo muito bem, e todos só ficavam com medo dos idosos. Né? Todos ficavam com aqueles receios, vamos perder nossos avós, idosos, as pessoas de mais de 60 anos. Agora não, o vírus está matando 30, 35. Não tem cara, não tem cor, não tem crédulo. É assim que funciona. E não escolhe classe social, não. Está pensando que o vírus escolhe?
Não escolhe, não. Todos os dias no Face é um amigo que morre, é uma família dilacerada por um vírus. E as pessoas ainda pensam assim, não, já está passando, está acabando. Não está acabando, não. Enquanto todos não se conscientizar, esse vírus ainda está no ar. Nós precisamos da vacina. O vírus não vai embora, simplesmente recolher sua malinha e ir embora, não. É nós que temos que fazer, cada um a sua parte. E o dia que tiver vacina em massa, aí sim nós vamos poder respirar tranquilamente. Vereadora, mas tá chato já, né? Todo dia falar da pandemia. Mas a pandemia acabou? Acabou? Com todo dia morrendo gente, só pessoas conhecidas. Eu abro o Face e tem 2, 3 por dia. Hoje eu tenho amigas que estão em casa isoladas com vírus. Inclusive, uma delas que relatou a falta do teste. Como que a gente pode esquecer? Como que a gente pode esquecer de um vírus que todo dia mata? Não tem como, gente. Agora, as pessoas que estão trabalhando, e aí eu quero estender esse parabéns, que eu posso dizer, eu acho que seria o mínimo, para todos os funcionários da linha de frente. Sempre eu falo de uma categoria, sempre eu falo de uma secretaria, e hoje eu vou falar dos ASGs, que são os mais linha de frente que todos. Quem desinfecta o leito é um ASG. Quem está de cara com o vírus é um ASG. E hoje eu me reporto a esta categoria que trabalha muito, muito mais que todos. Todos são cruciais numa guerra, todos. Porque nós estamos em guerra contra o coronavírus. Mas os ASGs, eles têm que desinfectar o leito sabendo que ali estava uma pessoa infectada. Então, isso é muito triste, a gente vê pessoas morrendo, porque tem que ir trabalhar, porque tem que sair de casa para trabalhar. Né? E as pessoas não entendem isso. A pessoa não tem opção. Como nós estamos aqui nos nossos ofícios. Temos que estar assim. O medo assola todos nós e todas as nossas famílias? Sim, com certeza. Né? Porque antes se dizia que pegava e você ficava imune. Agora se diz que pode se contaminar mais de uma vez. Então isso é um medo real. A gente não sabe se vamos pegar de novo, se não vamos, como vai ser, como será a reação. Eu contraí, né, em junho, graças a Deus não precisei ficar internada, mas e se eu pegar de novo e precisar de um leito? Nós não sabemos, ninguém tem isso. A ciência ainda não tem esse estudo. Mas, senhor presidente, vou evoluir aqui no meu discurso, mandando também uma resposta sobre os postes da Orla de Tamoios e sobre os postes da rodovia Amaral Peixoto, que também a maioria delas corta Tamoios. O DER, DER, né? Vamos falar DER, ele já foi notificado pelo meu gabinete inúmeras vezes. Eu fui a primeira a fazer uma audiência pública em Tamoios, exatamente levantando esses pontos. Pude contar com a presença do vereador Zés, né? Lutamos juntos naquela audiência, notificamos, oficiamos, e até hoje, resposta nenhuma. Por isso que eu quero passar para a população. Encaminhei um ofício, porque a rodovia está a um breu, está às escuras. E até agora, nenhuma resposta. Os postes da Orla de Tamoios, estive lá, fiz um vídeo no sábado agora. Realmente, senhor presidente, eu até filmei as crianças que estavam no local naquele momento, pedi autorização aos pais. E se o fio que estava isolado soltasse
né? Eu não sei falar o nome da fita que isola o fio, não sou nenhuma entendedora, mas nós filmamos e mostramos nas nossas páginas um poste cortado, porque caiu, e uns fios para fora. E menos de 2 metros, várias crianças brincando. Peraí, isso não é preocupante, não? Será que ninguém está vendo isso? Arrancou a metade do poste? Faz o serviço direito, arranca tudo. Arranca tudo. Isola tudo, joga cimento, ou sei lá como que se faz isso, né? Como eu falei, não tenho expertise nessa área. Mas isola de verdade. Porque do jeito que estava lá, e nós mostramos nas nossas páginas no vídeo, qualquer criança curiosa, mete a mão ali, sei lá quanto de voltagem tem ali naquele poste. Então eu peço que tentem acelerar, porque aí até eu vou agradecer ao Dario, que imediatamente quando eu enviei o vídeo, me retornou a ligação, me explicou que a Receita Federal doou alguns refletores e vai ser feita a troca dos postes. Dario, eu te agradeço demais pela sua resposta. Só que eu não vejo as coisas acontecerem. Ah, vai doar quando? Vai chegar quando? Vai trocar quando? Né? Vai passar 1 mês e 2, porque data não tem. Data não tem. Será que vai trocar esse ano ainda? É uma pergunta que eu me faço. Eu só acho que deveria ter um olhar pelas nossas crianças, porque eu tenho certeza que um adulto não vai meter a mão ali. Isso aí, né? Com certeza. Não vai. Mas e uma criança que não entende? Para finalizar, senhor presidente. Vereadora, palavra, por favor. Por favor, vereador. Quero parabenizar a nobre vereadora pela luta, por estar falando assuntos pertinentes ao distrito. Fizemos uma audiência com o DR. O DR se comprometeu em fazer algumas ações na rodovia. E até hoje não fez nada. E até hoje não fez nada. Estive no DR há alguns dias atrás e é muito difícil você responder pelos outros, né? Nós fazemos a nossa... Essa Casa Legislativa sempre está em defesa do distrito. O município tem a responsabilidade de fazer a manutenção dos postes, né, da orla do distrito de Tamoios. Mas, o ano passado, nós tivemos uma arrecadação, Rafael, de 29 milhões de iluminação pública, e a gente não vê a transparência, presidente, na aplicação desses recursos. Pedimos, solicitamos, a Casa Legislativa pressiona, faz requerimento, mas a mentalidade da gestão de Cabo Frio continua a mesma. É impressionante como o Executivo nos trata indiferente. Né? O distrito, lá vem o Osés falar das mesmas coisas, mas parece coisa que nós estamos começando, né, o ano de mandato, hoje, falando das mesmos assuntos, das mesmas coisas. É como é difícil colocar Tamoios dentro do orçamento de Cabo Frio. Né? Eu tive aqui, convivo com todos os nobres vereadores, e é unânime, todos concordam com a diferença, né, de tratamento em relação ao distrito de Tamoios. Os investimentos são mínimos. Hoje a gente vê a cidade de Cabo Frio com a falta de manutenção do asfalto. Vocês imaginam o distrito de Tamoios, para chegar a Cabo Frio, está com falta de manutenção de asfalto, imagina a situação do distrito em relação a toda a infraestrutura. E eu me somo à indignação da vereadora Letícia, né? Nós temos pressionado muito o Executivo quanto à manutenção dos postes da orla. Pode acontecer acidentes graves ali, né? Os postes caem, ficam com a fiação ligada, né? Pode acontecer uma morte, né, de uma criança, de um adolescente. O que eu quero colocar aqui é que tem que ter uma resposta significativa. Nós estamos fazendo aqui o nosso papel. O Legislativo faz o papel, fiscaliza, aborda os assuntos, rebate as ideias,
né, dá direcionamento daquilo que pode ser feito, mas não há um respeito. Então, que nós, vereadores, possamos persistir, porque eu acho que a política é a fé e a persistência. Um momento nós vamos alcançar lugares onde Tamoios vai ser transformada, vai ser assistida, tem que ser assistida. Tamoios coloca 83% dos royalties em Cabo Frio, né? Isso é números de 200 milhões hoje de reais, e a gente continua com a indiferença junto à aplicação dos recursos. Então eu quero aqui colocar minha indicação gravada aqui, e agradecer a todos os nobres vereadores. Não tem um que não defenda a aplicação dos recursos gradativamente no distrito de Tamoios. Obrigado, presidente. Obrigada, nobre vereador, pela corroboração. Finalizando o meu discurso, senhor presidente, não podia deixar de falar da CPI, né, que hoje eu fui a primeira a assinar, né, indicação do vereador Vaguinho, parabenizo mais uma vez, mas confesso que alguns dias atrás a gente tinha dúvida, né? Será que o prefeito vem à reeleição? Será que as exonerações foram para acabar com os grandes gastos, né? Assim, as palavras dele, né? Que está diminuindo a folha. Ou será uma manobra política? Hoje, depois da sua convenção, nós entendemos que está trocando 6 por meia dúzia, né? E aí está querendo dizer o quê? Ah, vai passar batido, como tudo sempre passou. Não vai passar batido. Porque aí, corroborando com o que o vereador Rafael Peçanha falou, nós tivemos algumas CPIs aqui, que não acabaram em pizza não, vereador. Mas, se às vezes falhou na memória de alguém, eu vou me recordar das 2 que eu mesma abri e presidi, que foi contra a Prolagos. Vocês sabiam que há anos e anos a Prolagos nunca tinha recebido uma multa? Pós a abertura da CPI, com insistência da presidenta que foi a fundo, foi-se cobrada a primeira multa, depois de muitos anos. É bom que as pessoas saibam. É bom que as pessoas saibam que eu fui vice-presidente da CPI do Hospital da Mulher e que não vai acabar em pizza também não. Porque a justiça é lenta, infelizmente. Mas que eu tenho certeza que vai ter gente perdendo seu CRM, vai ter. Quero estar viva para ver. Porque eu sei que a justiça é lenta. Mas, pelos laudos finais, pela conclusão da CPI, eu tenho certeza que nós iremos ver esse dia chegar. E não vai ser diferente com a CPI que estamos abrindo hoje, com a assinatura de mais, acho que foi mais dos 6% que precisa. 11 vereadores, maravilha. Precisava de 6 assinaturas, né? Então, hoje temos 11 assinaturas. E vamos a fundo para que esse crime eleitoral tenha solução. Qual a solução que é? Cadeia. Não tem outra. Não adianta ficar procurando palavra para substituir, para falar. A solução é essa. Fizemos um requerimento, eu e o Rafael Peçanha, sobre o mesmo assunto. Vamos a fundo. Vamos com requerimento, com CPI, com ofício. Nossa parte nós vamos fazer. E ele que se vire com a justiça. Porque a justiça tarda, mas não falha. Sem mais, um bom dia a todos. Não havendo mais oradores inscritos, antes de iniciarmos aqui a ordem do dia, a vereadora Letícia J. tocou no assunto da pandemia.
E tocou com muita propriedade, porque a gente está percebendo que as pessoas estão achando que a coisa acabou, pelo que a gente está vendo e presenciando nas ruas. Então eu quero aqui mandar um beijo grande para Dona Luísa Nogueira, estendendo a todos os seus familiares, que ontem a gente perdeu um grande amigo, Doquinha. Já tínhamos perdido o Zé da Picanha uns 3 dias atrás, e ontem perdemos um grande amigo de infância, da família toda, e quero mandar aqui um beijo para a Dona Luísa, que ela tenha força, que Deus possa dar força a ela, não sei de onde, mas que ela consiga, e que isso sirva de alerta, sobretudo aos jovens, que isso não acabou. Isso ainda está muito forte no meio da gente, e eu sei que está todo mundo sem paciência, mas a gente não pode perder, porque isso não acabou. Então aqui um grande beijo para a Dona Luísa, extensivo a toda a família, que Deus console e conforte o coração de vocês. Projeto de Lei 37/20, promovente Vanderlei Rodrigues Bento Neto. Dispõe sobre a emissão pelas empresas públicas e privadas de certidão de tempo de contribuição do trabalhador no âmbito do município de Cabo Frio. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Lei 77/20, promovente Vanderlei Rodrigues Bento Neto. Dispõe sobre a aplicação de sanções aos estabelecimentos comerciais do município de Cabo Frio por majoração abusiva de preços de produtos essenciais à saúde durante o período de decretação de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Lei 88/20, promovente Oséias Rodrigues Couto. Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro Municipal de Odontologia, o CEMOD, em Tamoios, e a celebrar convênios com faculdades de odontologia através da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Lei 110/20, promovente a Rafael Peçanha, passa a denominar-se Rua Ronaldo Rodrigues, a antiga Rua 20, no bairro Jardim Esperança, nesse município. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Lei 111/20, promovente vereadora Letícia Jota, dispõe sobre a realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Lei 112/20, promovente Miguel Alencar, denomina a Rua Carlos Alberto Galvão, Catuca, atual Rua Liberdade, a via localizada no bairro Passagem, neste município de Cabo Frio. O projeto seria encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Não, o projeto já tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o parecer, né? O parecer já está dado nessa... Coloco o parecer da CCJ em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. O projeto seria encaminhado à comissão pertinente, mas há sobre a mesa um requerimento de urgência assinado por 1/3 dos vereadores. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. A matéria volta em sessão extraordinária. Requerimento 92/20, promovente Jefferson Vidal Pinheiro. Requer ao Poder Executivo Municipal cópia de inteiro teor dos processos que originaram a aquisição de veículos fumacê, motores e equipamentos para os mesmos, bem como compras de medicamentos e insumos, como também informações sobre reformas realizadas em unidades de saúde no âmbito do município de Cabo Frio. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 94/20, promovente 1/3 dos vereadores. Requer a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar as contratações e exonerações de servidores em época eleitoral, bem como a implantação das organizações sociais em Cabo Frio com terceirização de folha de pagamento. Coloco o requerimento em discussão. Vamos para discutir. Esse requerimento até seria colocado na sessão passada. O vereador Vaguinho me solicitou, mas a pauta já estava fechada. Eu pedi ao senhor que deixasse para essa sessão. Quando nós fomos questionados sobre isso, e eu me manifestei sobre isso na sessão passada, o vereador Rafael colocou agora também, sobre essas exonerações. E como a lei permite isso, a Lei 9.504/97, que é a lei que é conhecida como a Lei Eleitoral, Vaguinho. Essa lei é justamente para que haja uma isonomia nas eleições, porque como o prefeito não tem a necessidade de se ausentar do cargo, ele tem que ter uma lei que proíba ele de determinadas coisas para que a eleição tenha uma isonomia. Não pode ir a inaugurações, não podem ir a festas, etc. Só que tem uma exceção no artigo 73 que fala sobre os cargos em comissão. Só que o argumento do prefeito e do governo, quando extinguiu todos os cargos em comissão, era enxugar a folha por falta de recurso. Como a gente está presenciando, e o prefeito, como muito bem colocou a vereadora Letícia, se lançou candidato na convenção, porque se ele não fosse candidato, ele não estaria disputando e não havia a lei não estaria sendo ferida na sua principal iniciativa, que é a isonomia. E a gente tem presenciado, e quando a gente foi questionado sobre isso, essa foi a resposta da Câmara. Por enquanto está tudo legal e a Câmara está acompanhando. Agora, como a gente tem presenciado uma recontratação enorme de volta, a gente precisa ir a fundo porque os indícios são fortes. Porque as suspeições são fortes. Por isso essa CPI. Tá? A CPI a gente não está... É investigativo isso aqui, uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, hoje a gente tem indícios para procurar realmente o que está acontecendo. Porque a lei não está sendo cumprida naquilo que ela se propõe. Ela se propõe a dar uma isonomia. Ela excetua o cargo de comissão porque é um cargo de confiança que, porventura, o governo pode precisar. Agora, não você demitir 1.240 pessoas em massa de uma vez e já recontratar 800. Então, a gente realmente precisa investigar, porque é uma comissão parlamentar, para saber o que realmente está acontecendo. Se há necessidade, o que aconteceu, se não aconteceu. E isso pode ter alguns desdobramentos eleitorais, jurídicos, de impedimentos. Isso aí a Justiça vai determinar de acordo com o que a CPI colocar no seu relatório, e esse relatório final ele é mandado a todos os órgãos que a lei orgânica nos permite. Continua em discussão o requerimento para aprovação da CPI. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Essa CPI agora vai ser instalada. A presidência vai indicar os nomes que irão compor e dentro da comissão será votado o presidente, o vice-presidente e o relator. Requerimento 96/20, promovente vereador Rafael Peçanha. Requer informações e explicações do Poder Executivo acerca dos descontos realizados de forma ilegal em salário de servidores municipais grevistas. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 35/20, promovente Vinícius Correia.
Solicita ao senhor prefeito a reforma geral da praça Ayrton Senna, no bairro Parque Central, neste município. Coloco a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 60/20, promovente a Lei Novaes, solicita ao senhor prefeito o término da urbanização e asfaltamento da Avenida Independência em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Perdão. Aprovado por unanimidade. Indicação 71/20, promovente a Lei Novaes, solicita ao senhor prefeito que providencie a implantação de redutores de velocidade na Rua das Pacas, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 73/20, promovente Alexandra Codesso, solicita ao senhor prefeito a implantação de uma escola de educação especial em Tamoios. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Indicação 174/20, promovente Alexandra Codesso, solicita ao senhor prefeito ambulância fixa para o ESF, Estratégia de Saúde da Família, do bairro Pacheco, segundo distrito de Cabo Frio. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Indicação 92/20, promovente Osés Rodrigues Couto. Solicita ao senhor prefeito Adriano Moreno que realize as manutenções e reformas estruturais na Escola Municipal da Emerval Alves Rangel. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Indicação 194/20, promovente Letícia J. Solicita ao senhor prefeito a urbanização e asfaltamento da Rua Luiz Lichtenberg, no bairro Guarani. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Indicação 96/20, promovente Miguel Alencar, solicita ao senhor prefeito a implantação e adequação de uma unidade ESF, Estratégia de Saúde da Família, para a comunidade do bairro Parque Eldorado 3, neste município de Cabo Frio. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Emenda aditiva 16/18, promovente Silvio Davi. Dispõe sobre emenda aditiva ao projeto de lei 217/18, que institui a contratação de jovem aprendiz às empresas que prestem serviços de terceirização à Prefeitura de Cabo Frio e da outras providências. O projeto tem um parecer favorável da Comissão de Redação Final. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto irá ao autógrafo. Projeto de lei 224/17, promovente vereador Luiz Geraldo, dispõe sobre conceder autorização especial por meio da emissão do cartão DEFIS Mobilize para o estacionamento de veículos utilizados por pessoas com deficiência física e da outras providências. O projeto tem um parecer favorável da Comissão de Redação Final. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto irá ao autógrafo. Projeto de lei 130/18, promovente Osés Rodrigues Couto. Institui a política municipal de desenvolvimento da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. O projeto tem um parecer favorável da Comissão de Redação Final. Agora, parecer em discussão. Presidente. Para discutir, vereador Osés. Presidente, nobres vereadores, a gente busca um histórico da agricultura familiar no distrito de Tamoios. Os agricultores têm saudade do saudoso Alfredo Barreto, que esteve ali há 10 anos atrás e fez um trabalho brilhante com o agricultor, incentivando aqueles agricultores na agricultura familiar, permitindo que eles fornecessem a agricultura familiar para a Secretaria de Educação. E hoje a realidade é uma realidade completamente diferente. Hoje os nossos agricultores rurais, eles perderam o ânimo, saíram da roça, muitos deles
lotear os seus sítios, porque ficou mais interessante vender os seus terrenos, Vaguinho, porque um sítio no 2º distrito virou algo assim extraordinário de se ganhar recurso financeiramente. E a gente vê a Prefeitura Municipal de Cabo Frio não dando a devida atenção ao agricultor rural. Nós temos uma feira no 2º distrito, Letícia, que aquela feira, o agricultor rural de Tamoios, do município de Cabo Frio, ele não participa de 10% da feira que existe ali aos sábados. Toda a agricultura vem de outros municípios. Todos sabem disso. Só quem não sabe, o secretário de Agricultura. Ele não sabe disso. Então a gente percebe que se nós precisamos de uma máquina para fornecer a um agricultor rural, o agricultor tem que dar o óleo. Algo que poderia ser fornecido pelo município. Nesse meu mandato, por diversas vezes, eu fui até a secretaria, Brabral, falando da responsabilidade que a Secretaria de Agricultura tem em desenvolver e dar apoio ao agricultor rural, com cursos, promovendo essa socialização. Por muitas vezes conversei com o executivo para nós fazermos um mercado municipal para atender o agricultor rural. Nós temos uma rodovia Amaral Peixoto ali, que tem um intenso movimento de carros ali, mais de 15 mil carros passam ali diariamente, Silvio. Por que não criar um centro de apoio de comércio para o agricultor rural, para que ele possa voltar a ter incentivo a produzir a agricultura? Por que não fornecer maquinários de forma totalmente gratuita? Por que não oferecer os técnicos para fazer a análise da terra totalmente gratuito? Até quando nós vamos viver num município que trata um agricultor rural indiferentemente? Então, esse projeto de lei 130 de 2018, talvez você fale assim, pô, Zé, hoje que você está falando, Luiz Geraldo, muitas vezes eu ouço a pessoa falando assim, ó, Zé, hoje, esse projeto iniciou em 2018. Só que ele tem que tramitar nas comissões e hoje a casa, eu peço o apoio dos nobres vereadores para a gente encaminhar esse projeto de lei para o prefeito Adriano, para que isso possa virar lei, que isso possa ser uma obrigação do município, dar esse suporte a esses agricultores esses que a agricultura familiar é algo muito especial para todo o Brasil. Então, eu peço aqui o apoio dos nobres vereadores e o vereador Azés está aqui legislando em prol do agricultor rural. Eu agradeço, presidente. Continua em discussão. Para discutir. Opa! Parecer favorável da comissão de redação final. Para discutir, vereador Vaguinho. Só para complementar um pouco a fala do vereador Oséias, em relação à agricultura familiar, existem vários incentivos para a agricultura familiar. Existe, por exemplo, um programa do governo federal de construção de casas para o agricultor familiar. Existem a verba do PNAE que vem para a merenda, que uma porcentagem daquela verba é determinada para ser usada na agricultura familiar. E houve um tempo que realmente funcionava. Mas o que falta, Oséias, não são projetos. O que falta não são incentivos. O que falta é gente para botar a mão na massa. O que falta são políticos com energia para estar à frente desses projetos.
para colocar mesmo para trabalhar, com disposição, com energia, com força. É isso que falta, né? Em relação os condomínios que estão se fazendo na área rural, eu lembro que a gente, quando fez o zoneamento aqui, presidente, a gente se preocupou em retirar dessa parte Tá complicado essa buzina, mas eu acho que eu vou conseguir. Da macrozona, a parte rural do município. Mas aí, enquanto a gente discutia isso aqui, foi feito nesse mandato, presidente, e a gente denunciou isso aqui algumas vezes, se criou um loteamento lá dentro da zona rural e a prefeitura permitiu que isso acontecesse. Está a gente denunciando aqui e não há fiscalização. Por quê? Porque há interesse de alguém que se faça esse condomínio, de alguém com poder, que se permita, que construa ilegalmente na área rural. Por isso que o agricultor vende a sua área. Porque se tem uma área num outro, rural em outro lugar por 100 mil, o cara vai ali e vende a área dele por 1 milhão. Ele compra a área em outro lugar 10 vezes maior. Não é isso? Então, assim, há de se ter responsabilidade e fiscalização e energia na hora de trabalhar. Só isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Matéria autógrafo. Projeto de lei 243/20, promovente Oséias Rodrigues Couto, dispõe sobre a implantação de uma central de farmácia básica e divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde. O projeto tem um parecer favorável da Comissão de Redação Final. Em discussão, o parecer. Presidente. Para discutir, vereador Oséias. Estou aqui, mais uma vez, uma central de farmácia no distrito de Tamoios. Muitos municípios adotam essa gestão, né, de se realizar, de colocar um determinado órgão para distribuir esses medicamentos para os pacientes, para os munícipes locais. Isso é de suma importância para o distrito de Tamoios. Esse projeto de lei vai ser encaminhado, com certeza, para o prefeito, doutor Adriano, e isso precisa se tornar realidade, ter uma central, ter as informações de todos os medicamentos que essa central dispõe, para que os médicos, né, receitem os medicamentos de forma com que o paciente tenha o direito de pegar esse medicamento gratuitamente nessa unidade. Hoje a gente não tem essa listagem disponível, nós não temos esse serviço prestado, muitas pessoas não têm condições de comprar o medicamento e ficam sem tomar o medicamento, né, que é crucial, que é o medicamento que muitos deles são fornecidos pelo governo federal, pelo Estado, e isso é de suma importância nós colocarmos essa central, né, para distribuir esses medicamentos. Eu quero aqui pedir aos nobres vereadores, né, o apoio para que nós possamos transformar isso em realidade, proporcionar isso ao cidadão do distrito de Tamoios, esse serviço que se faz tão necessário para a saúde, para a vida das pessoas. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a matéria irá a autógrafo. Projeto de lei 94/19, promovente vereador Luiz Geraldo, considera como patrimônio cultural e material do município de Cabo Frio a procissão e os festejos religiosos do padroeiro dos motoristas São Cristóvão. O parecer é favorável da Comissão de Redação Final. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, irá autógrafo. Projeto de lei 182/19, promovente vereador Luiz Geraldo, considera de utilidade pública municipal a Associação dos Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas de Cabo Frio e região dos Lagos Casa Azul, no âmbito do município de Cabo Frio. O parecer é favorável da Comissão de Redação Final.
Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a matéria irá ao autógrafo. Projeto de lei 194/19, promovente vereador Luiz Geraldo, proíbe o uso, a produção, o fornecimento, a venda de substância constituída de vidro moído e cola, cerol, linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio, denominado linha chilena, e quaisquer outros materiais e artefatos cortantes aplicados em papagaios de papel, pipas ou congêneres. O parecer é favorável da Comissão de Redação Final. Para discutir. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 55/20, promovente todos os vereadores, dispõe sobre o pagamento ao adicional de insalubridade no percentual de 40% a todo trabalhador da saúde cujas instituições em que trabalham estejam vinculadas ao atendimento de pacientes infectados pelo Covid-19. Parecer é favorável da Comissão de Redação Final. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade, irá ao autógrafo. Projeto de lei 58/20, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2021. Parecer é favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação. Coloco o parecer em discussão. Senhor presidente. Para discutir, vereador Rafael Peçanha. Posso pedir vista da matéria? Pode. Muito obrigado. Pode. Tem concedido a vista de 5 dias ao vereador Rafael Peçanha para que depois devolva à Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação. Projeto de lei 291/19, promovente Vanderlei Bento, obriga os fornecedores do município de Cabo Frio a anexarem notas fiscais emitidas na aquisição de produtos repassados à administração pública e da outras providências. O projeto tem o parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Redação Final. Projeto de lei 338/19, promovente Jefferson Vidal. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Cabo Frio a celebrar convênio com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Guarda Ambiental e Marítima para a criação de programa municipal Jovem Militar junto à Rede Pública Municipal de Educação no âmbito do município de Cabo Frio e da outras providências. O projeto tem um parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Em discussão, parecer. Para discutir, senhor Para presidente. discutir, vereador Jefferson Vidal. Senhor presidente, esse projeto é um grande ganho para os jovens de Cabo Frio. Por quê? Hoje, se você não bota o jovem para praticar um esporte, fazer um curso também profissionalizante, até mesmo trabalhar ou um projeto como esse, felizmente, Vaguinho, mente vazia, oficina do diabo. Então eu apelo ao prefeito de Cabo Frio, que nesse final de mandato, que ele possa avaliar esse projeto com todo carinho, às famílias e aos jovens, porque é um projeto bonito. Nós vamos tirar bastante jovens da rua. Vão poder ocupar seu tempo quando não estiver nas escolas, senhor presidente, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Militar, até mesmo na Marinha, Guarda Civil, Guarda Ambiental, nesses segmentos, e vão poder aprender por diversas áreas. Então eu peço a todos os nobres vereadores, não só aprovação, mas também apelo ao prefeito, quando cair na mesa dele, que ele dê continuidade a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 63/17, promovente vereador Vanderlei Bento. Cria o aplicativo para celular Cidadania na palma da mão, que disponibiliza ao cidadão o acesso mais rápido às leis aprovadas na Câmara Municipal de Cabo Frio.
Parecer é favorável da Comissão de Políticas Públicas. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, irá à Comissão de Redação Final. Chamando os trabalhos à ordem aqui, o projeto 338/19, coloquei em votação, mas não encaminhei para a Comissão de Redação Final. Então o projeto foi aprovado e será encaminhado à Comissão de Redação Final. Projeto de Resolução 77/19, promovente Letícia J., dispõe sobre a instituição do Banco de Ideias Legislativas no município de Cabo Frio e da outras providências. O projeto tem um parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Redação Final. Projeto de Lei 92/20, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 2020. O parecer é contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Voltando aqui aos trabalhos, estava aqui na capa do projeto de forma errônea, o parecer é favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o parecer favorável em discussão. Para discutir, senhor. Para discutir, vereador Rafael Peçanha. Senhor presidente, embora o pedido do prefeito em relação à suplementação orçamentária seja um pedido dentro da legalidade, né, ele tem direito a um percentual já estabelecido pela Câmara na LOA 2020 para poder usar livremente, e ao que parece esse valor já foi extrapolado, o que leva à necessidade de pedir mais uma suplementação orçamentária à Câmara. Isso é um pedido totalmente legal, dentro da legalidade. Na minha concepção, porém, ele fez um ato não suficientemente motivado, porque não apresentou para a Câmara as justificativas desse pedido. Para se pedir mais 10%, é preciso dizer onde gastou os outros 10% que a Câmara já liberou. Como não fez isso, pelo menos na minha concepção, de maneira plena, de maneira convincente, sou levado a manifestar o meu voto contrário ao parecer, né, e sugerir, embora não seja líder da oposição, nem dos independentes, ou seja lá do que for, que façam o mesmo. Muito obrigado. Continua em discussão o parecer favorável da CCJ. Queria pedir para a primeira secretária fazer a leitura do parecer da CCJ, por favor. Solicito a vereadora Alexandra Codesso, primeira secretária, que faça a leitura do voto do relator da Comissão de Constituição e Justiça. Voto do relator, Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei 0092/2020, de autoria do prefeito Adriano Guilherme de Teves Moreno. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 0092/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2020. Análise. Considerando a competência prevista no artigo 22 do Regimento Interno dessa Casa, bem como o artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, valho-me do presente para analisar a constitucionalidade e legalidade e a regimentabilidade da proposição em textilha. Inicialmente, verifica-se que o projeto em textilha trata de matéria afeta a autorização de abertura de crédito suplementar até o limite de 10% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual de 2019. Muito embora não existam informações específicas em relação ao destino e quais seriam
as demandas a serem atendidas com a abertura do crédito, esta Comissão de Constituição e Justiça, após análise em seus aspectos constitucionais, legais e jurídicos, entende que a proposição não encontra óbices legais e está apta a adentrar no orçamento jurídico vigente. Além disso, uma vez aprovada a proposição, ressalta-se a necessidade de observância do princípio da publicidade pelo Poder Executivo, viabilizando a fiscalização pela Câmara Municipal da aplicação da suplementação, atribuição, essa prevista nos artigos 23 e 24 da Lei Orgânica Municipal, a fim de confirmar a sua devida destinação. Voto em face do exposto, tenho que a proposição reveste-se de constitucionalidade e, no mérito, deve ser acolhida. Por isso, acordo e recomendo o parecer favorável e voto pela sua aprovação. Guilherme Arão Quintas Moreira. Continua em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Vaguinho. Quero parabenizar o vereador Guilherme Moreira, porque ele faz a análise constitucional do projeto, né? Mas o meu voto, eu vou acompanhar o vereador Rafael Peçanha, porque espero que na comissão de orçamento a gente tenha esse detalhamento da necessidade dessa suplementação. Senhor presidente. Continua em discussão. Vereadora Letícia Jota. Só para constar, né, o senhor hoje está encaminhando? Encaminhando. Ok. Então está sendo votado, é só o parecer da comissão. Não haverá manifesto de voto, então, da Por minha enquanto parte. também não. A parte também, senhor presidente. Depois eu queria ver o detalhamento também, só para a gente tapar para onde vai essa suplementação, como vai ser feito. Então, só encaminhamento, por enquanto, tudo bem. Senhor presidente. Continua a discussão, vereador Guilherme Moreira. O parecer da CCJ realmente foi favorável e pedi para que a primeira secretária fizesse a leitura dele, porque ao final nós colocamos justamente a questão do detalhamento. Não podemos dizer que o município, de repente, não precisa de uma suplementação até na questão de pagamento de salários, de encargos e demais coisas. Porém, se faz necessário, ao meu ver, juridicamente, a prefeitura explicar o destino dessa verba, para quê e por quê. Mas realmente é pertinente, é constitucional e por isso o parecer favorável. Então eu queria passar para os vereadores que já apreciaram a matéria da CCJ, que entenderam isso, e concordo com as palavras do vereador Rafael, com a do vereador Vaguinho, mas a constitucionalidade da matéria, sim, é legal. Por isso que está sendo encaminhada para uma próxima comissão, visando e aguardando nós podermos legislar ainda mais nas questões que estão ainda faltando nessa suplementação. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o parecer da CCJ. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovados com voto contrário do vereador Rafael e do vereador Vaguinho. A matéria será encaminhada à Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, abro a tribuna a explicação pessoal. Pela ordem, vereador Jefferson Vidal. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Bom dia, vereadores, assistência presente e todos que estão nos assistindo. Um dos fatos que me leva aqui hoje é também falar sobre saúde. Nossa saúde ainda continua um caos. Pessoas precisando de UTI, precisando de tratamento, troca secretário, e continua a mesma coisa, a bagunça continua a mesma.
Será que o prefeito Adriano vai continuar errando até o último dia de mandato? Será que ele não vai acertar uma? Ele pode pensar que a Secretaria de Saúde é para fazer um movimento, mas ali não é para isso não, Vaguinho. Ali é para lidar com vidas. O secretário que entrou, ele tinha que entrar com a corda toda, enérgico, porque tem pouco tempo para ele botar a casa em ordem. Não tenho nada contra o secretário, só estou cobrando a ele um direito como pessoa comum e como vereador. Ele tem que tomar atitudes rápidas. Os funcionários continuam reclamando de perseguição. Os pacientes continuam reclamando que não estão sendo atendidos, não estão sendo assistidos. Está uma bagunça, está um caos. Hoje se falou aqui sobre a CPI do Hospital da Mulher. Quero lembrar que eu fui o primeiro vereador a subir à tribuna da Câmara e falar o que estava acontecendo. Denunciei o que estava acontecendo no Hospital da Mulher, as mortes que estavam havendo naquele momento. Não participei da CPI porque eu abri mão para a vereadora Letícia, que era do meu partido, para ela ser um membro do partido, como era um membro do partido, que ela pudesse assumir um cargo nessa CPI representando todo o partido e toda a Câmara Municipal. E assim foi. Espero que essa CPI não fique em pizza, que Adriano tem que pagar pelos erros dele, e o secretário de saúde que atual naquela época tem que pagar pelos seus erros também. Continuando a falar sobre saúde, vereador Guilherme, hoje eu entrei com requerimento. Eu quero saber sobre todos os processos desse ano na Secretaria de Saúde. As reformas das unidades, dos postos, compras de medicamentos, carros que vieram de cidades muito estranhos, na parte também somente o carro de Fumacê, foi um contrato relâmpago. Então a sociedade tem que saber tudo o que está acontecendo. Até o último dia, dia 31 de dezembro, eu estou vereador. Eu não sou vereador, mas pode ter certeza que eu vou cobrar sobre a saúde. Continuando, só para encerrar, senhor presidente, eu venho falar também sobre o meu posicionamento que eu tomei ontem. Eu falei no discurso, ontem na convenção, que foi uma decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Nem quando eu decidi vir pré-candidato a vereador, quando eu me elegi vereador, quando eu assumi a presidência da Câmara e quando eu vim à reeleição. Ontem eu tomei uma decisão maior. Não se tratou só uma decisão, no meu ver, política. Eu tomei a decisão em prol da cidade de Cabo Frio. Não só eu, vários pré-candidatos a prefeitos. Abriram mão de um sonho, mas pensando na cidade. Eu falei ontem no meu discurso, e vou repetir aqui, vai ser uma briga do bem contra o mal. Não vai ser uma briga política, não. Ou Cabo Frio se endireita, ou vai cair num buraco mais fundo que está. E eu tomei a decisão de caminhar com José Bonifácio. E eu quero falar isso, meus amigos, a toda a população de Cabo Frio. Não foi fácil essa decisão para mim. Foi uma decisão muito difícil, vereador Rafael Peçanha. Muito. Mas não só eu, como os outros pré-candidatos a prefeito tomou essa decisão, pelo simples fato. Porque um homem de 75 anos de idade, que poderia estar em casa, poderia estar cuidando da sua vida, da sua família, se coloca à disposição de ser um pré-candidato a prefeito, um homem que em pouco tempo se curou de uma doença muito grave, um homem que tem na sua história uma história limpa. Falam várias coisas sobre José Bonifácio, mas eu quero ver, falar igual o presidente Jorge Bolsonaro, eu quero ver dizer que José Bonifácio é corrupto. Além de ser um bom administrador, é um cara limpo, ficha limpa. Um cara que governou Cabo Frio com 10% do orçamento que nós temos hoje. Não tinha o dinheiro do petróleo, Rafael Peçanha.
É uma pessoa que está disposta a mudar a cidade de Cabo Frio e vai mudar. Que foi feita a corrente do bem e cada dia está crescendo mais. Eu peço perdão aos meus amigos, peço perdão à cidade de Cabo Frio, as pessoas que acreditaram em mim, e quando eu me lancei pré-candidato, porque eu quero mudar a história de Cabo Frio. Mas ninguém é forte sozinho. Às vezes nós temos que dar um passo para trás, para dar 2 para frente. E assim eu fiz, em prol da cidade de Cabo Frio. Gostaria que vocês entendessem isso. Não foi fácil, mas às vezes a minha vontade não pode prevalecer. A razão tem que vencer. Meu bom dia, obrigado a todos. Continua liberada a tribuna para explicação pessoal. Não havendo quem queira utilizá-la, declaro encerrada a sessão, convocando uma sessão extraordinária para imediatamente, solicitando aos vereadores e vereadoras que possam assinar o livro de presença. Essa é a vereadora Alexandra Codesso, que faça a chamada regimental da sessão extraordinária. Aquiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra Codesso, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Arão Quintas Moreira, Jefferson Vidal Pinheiro, Jefferson. A comissão, o presidente, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, Miguel Fornaciar Alencar, Osés Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio Davi Pio Oliveira, Wagner Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento Neto e Vinícius Correia. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Feita a chamada regimental, vindo do quórum, declaro aberta a sessão extraordinária. Projeto de lei 112/20, promovente Miguel Alencar, denomina a rua Carlos Alberto Galvão, Catuca, atual rua Liberdade, a via localizada no bairro Passagem, neste município de Cabo Frio. As comissões técnicas reuniram, cesararam parecer favorável. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, declaro encerrada a sessão em nome de Deus, desejando a todos e a todas uma semana de paz e saúde.